Finalmente, amigos, chegou a grande hora. Honda Civic Type R no Brasil. Eu esperei tanto esse momento que até choveu. Caras, nesse vídeo a gente vai dar um foco muito grande na parte técnica para a gente entender como que a Honda conseguiu, com esse carro aqui de aproximadamente 1.445 kg e na versão no mercado externo com 315 cavalos, a gente vai ver que ele perdeu um pouquinho de potência aqui para o Brasil por causa da nossa gasolina. Eles conseguiram, com esses números que são relativamente modestos, o recorde de tração dianteira em Nürburgring, 744,8 no sistema de aferição moderno, no sistema anterior 739,6. Com esses números relativamente modestos, significa na prática que esse carro carrega muita velocidade para dentro das curvas. É um carro de velocidade mínima muito alta nas curvas, ou seja, é um carro que você freia depois do meu Deus e ainda entra com muita velocidade. Então, eu estou muito curioso para ver como que vai ser a tocada desse carro aqui. É verdade, limitado pelas condições de piso, o que significa que talvez eu tenha um bom pretexto para pedir para a Honda emprestar esse carro posteriormente para a gente, quem sabe, andar com esse carro nas ruas, nas estradas e participar de um track day em Interlagos, Capoava, quem sabe, porque esse carro aqui merece. Eu tenho certeza que vocês vão topar esse sacrifício de assistir 2 ou mais avaliações ou conteúdos com esse carro aqui. Lembrando que ele não chega sozinho no mercado também, né? A gente vai ter o GR Corolla muito em breve chegando aqui com uma proposta diferente com o mesmo objetivo. Lá 3 cilindros em linha turbo, também 1.6, aqui 4 em linha turbo, K20 C1, câmbio manual nos dois, mas tração dianteira com LSD Torsen aqui e lá tração 4x4 com seleção inclusive de distribuição de torque. Vai ser uma briga daquelas, hein? Antes de a gente entrar em qualquer detalhe técnico, preço R$430 mil, um valor que não deveria te surpreender se você tivesse pesquisado o valor do A35 AMG no mercado norte-americano, porque tanto ele quanto esse carro aqui começam em $44 mil. O A35 AMG é um carro de R$440 mil aqui, esse aqui chega por 10 mil a menos, então está bem próximo aí à paridade. É um desafio que a Honda tem, né? Afinal é um posicionamento que a marca nunca teve aqui, porque a gente nunca teve NSX, NSX-R, Integra ou Civic Type R. Então aqui vai ser uma coisa completamente nova em termos de desafio, né? A cultura do entusiasta brasileiro está muito acostumada a carro alemão, um pouquinho de carro americano. Agora, carros japoneses de alta performance e alto valor, tirando coisas colecionáveis aí, tipo Skyline e Supra da vida, realmente vai ser novo, então a gente vai entender como vai ser a reação do mercado. Na prática, a gente está falando de um carro então que vai ser o quê? 120 a 170 mil reais a menos do que é um Mustang, do que é um A45, do que seria um RS3 se ele vier e do que provavelmente vai ser a faixa do M2, né? Então, o M2 vai estar ali na casa de entre 600 e 700, então aqui tem uma diferença boa de valor a seu favor, com uma performance em pista, como vocês conseguem ver pelos recordes de Nürburgring que esse carro aqui conquistou, fenomenal. Aqui embaixo do capô a gente tem um nome bastante conhecido entre os fãs de Honda K20 C1, mas quando a gente está falando de Type R, na verdade o motor fica por último, porque a parte de conjunto dinâmico e estrutura vem primeiro e, aliás, engana-se quem pensa que um Type R é um carro simplesmente mais potente com suspensão um pouquinho mais dura. É muito mais do que isso. Começa que a Honda trabalha o próprio monobloco do veículo aqui, então tanto a parte de longarinas como travessas tem alguns elementos treliçados para aumentar a rigidez da flexão. A gente tem aplicação de mais adesivo estrutural e mais pontos de solda para aumentar a rigidez da torção e também dentro desse quesito a Honda adicionou anéis de reforço ali nas torres dianteiras, aqui no painel traseiro também e até pontos adicionais de conexão entre o túnel central e o painel dianteiro aqui e a mesma coisa no final do túnel aqui com o painel traseiro, ou seja, esse carro aqui é muito sério. Aqui, pessoal, está um dos grandes segredos do desempenho em entrada de curva em particular do Civic Type R. Suspensão dianteira. É muito sutil, mas quem vê pessoalmente percebe muito claramente o quanto que as bitolas são mais largas. Então, tanto o eixo dianteiro quanto o traseiro são mais largos. Você consegue ver, inclusive, que a porta traseira é exclusiva, ela tem um desenho diferente justamente para acompanhar a curvatura do paralama e isso reduz a transferência lateral de carga, né? Então, nas curvas você consegue utilizar melhor tanto o pneu de fora, de apoio, quanto de lá, do lado de dentro. Tudo aqui é diferente em relação ao Civic 11, que já é um carro muito bom de curvas, né? Então a gente tem a bandeja inferior de alumínio, a manga de eixo de alumínio, o garfo do amortecedor é de alumínio, amortecedores com carga variável, vocês conseguem escolher inclusive entre 3 mapas e 350 milímetros de disco aqui
separado em duas partes, o famoso two-piece, né, que tem um controle térmico melhor, você consegue ver aqui, isso é coisa realmente de carro de performance mais sério, tá? Pinças de 4 pistões, não lembro se eu falei. Caixa de direção também tem uma relação diferente, extremamente direta, calibrada para ter o máximo de feedback possível dentro do universo aí de uma caixa com assistência elétrica, né? Mas tem gente aí que lá fora compara até um sistema que lembra muito da Porsche. Será? Vamos ver daqui a pouquinho. A aerodinâmica é outra parte interessante, quando ela trabalhou bastante nesse carro aqui, junto com seus aerodinamicistas do programa de Super GT. Aqui a gente consegue ver esse escoador aqui de fluxo aerodinâmico para melhorar essa parte de turbulência aqui na caixa de roda. Na parte da frente também tem uma cortina de ar para você fazer uma proteção aqui no fluxo aerodinâmico. Aqui nessa parte triangular da grade a gente tem entradas de ar para o sistema de freios. E aqui na traseira a gente tem essa famosa asa com base em alumínio, mais discreta até do que nas duas últimas gerações do Type R, um pouquinho mais baixa, mas vendo pessoalmente não tem como dizer que esse carro é um sleeper nem de longe, por mais que a Honda tenha optado nessa geração aqui em trabalhar mais nas formas do que nos elementos instalados em si. Se você tirar essa asa traseira aqui, você vai ter basicamente um Civic Wide Body, né, que você vai conseguir ver bem isso pessoalmente, com os elementos aqui na porção inferior, e lógico, uma grade diferente, bem maior, mas de forma geral ele é bem mais discreto do que as duas últimas gerações do Type R. Aqui na parte traseira a gente tem essa saída tripla de escape que é funcional. A saída central é meio que um atalho sem abafador, então dependendo da carga, da situação de performance, você vai ter uma válvula que vai atuar mais ou menos para mandar mais fluxo aqui na descarga. Vocês conseguem ver aqui um difusor, tudo aqui é funcional, nada exceto talvez... esse carinha aqui tá aqui só pela estética, né? Mas tirando esse cara aqui, em essência aqui, é tudo funcional. A comitiva da capinha de motor e amortecedor vai chorar, mas aqui a gente não tem esses componentes porque fica mais leve, cada um com o seu motivo. K20 faz todo o rondeiro sorrir de ponta a ponta, mas aqui a gente não tem nenhuma relação com o famoso K20 Z3 do nosso New Civic SI, tá? É basicamente uma questão de legado essa nomenclatura, é um motor de concepção moderna já bem diferente, cabeçote completamente diferente, já é aquele tipo de cabeçote que tem o coletor de escape integrado, tem inclusive um sistema de refrigeração próprio para essa parte do coletor de escape, comando duplo variável, né, em fase tanto de emissão quanto escape. Na parte de escape também a gente tem uma variação contínua de levante, tá? Pistões de alumínio com tratamento de molibdênio para redução de atrito. A gente tem bielas fraturadas forjadas, virabrequim bastante aliviado, com processo aí de micropolimento para você ter ali na parte dos munhões menor fricção possível. Uma coisa curiosa aqui, turbo não é o famoso twin scroll, né, uma monovoluta, mais velha guarda, né? Então significa que ele vai ter um rendimento até em alta mais interessante. A pressão de trabalho aqui da penúltima para essa geração aqui aumentou, antes era 1,4 bar, agora está na casa de 1,64 bar. A gente tem algumas mudanças, inclusive, né? Então agora a gente tem um turbo diferente, parte de pressurização, parte de escape, mas os componentes internos são basicamente os mesmos desde que esse K20 C1 chegou aí há 3 gerações atrás do Civic Type R, então veja um motor que está fazendo bem o seu trabalho. Eu tenho aqui na minha cabeça os números de potência e torque do gringo, que são 315 cavalos a 6.500 RPM, 42,8 kgfm de torque de 2.600 a 4.000 RPM. Aqui a gente perdeu 18 cavalos na calibragem para o Brasil graças à qualidade da nossa gasolina. Então, até uma questão de segurança, intensidade de trabalho, enfim, manter essa estequiometria aí sem precisar fazer muita correção para atender a todo o Brasil, porque esse carro aqui não vai ser revendido só em uma praça, vai para todo o Brasil. Então a gente ficou aqui com 297 cavalos. Parte de transmissão, aqui a gente tem manual de 6 marchas que não tem nenhuma relação com os demais câmbios de 6 marchas manuais da Honda, né? Então, é uma evolução, é tudo mais reforçado, é aletado, parte de engrenagens, parte de rolamentos, tudo é mais robusto aqui. E aqui a gente tem um recurso bem interessante, especialmente para pilotos novatos em Track Day, que é o famoso Heavy Match, né? Que, se não me engano, foi introduzido no Nissan 350Z há uma cacetada de tempo atrás. Basicamente dispensa você de precisar fazer o ponta-taco para fazer a sincronização do motor e do câmbio nas reduções de marcha, evitando aquele tranco, né? Aquele solavanco que dá uma judiada aí da parte de coxins e da própria parte aí de sincronizados, e até o motor, na verdade, sofre menos com um bom ponta-taco, aqui nesse caso eletrônico, mas se você quiser, você consegue desligar esse recurso. Mas eu usei aqui, cara, funciona que nem uma manteiga, vale a pena experimentar.
Legal essa malícia traseira soltinha. Isso que tá ainda na programação, só que não tá tudo desligado, né? Exato. Muito bom, ele deixa o carro trabalhar mesmo. Muito legal. Que dinâmica. Agora é falta de resfriamento, tá? A gente Tá. errou. Perfeito. Tá super bem lento. Opa! Perdeu uma traseira aqui. Bem lento. Que bem demais, cara. Muito legal. Muito Nem um puta ataque pra você fazer, meu. bom. Eletrônico, né? Que legal. Nossa, foi show, bom. Que carro sensacional. Imagina isso aqui na pista seca, o que não é, meu. Possibilidades de preparação desse K20 C1, porque hoje em dia não existe mais um ser que consegue ficar com o motor original nesse universo dos turbo downside, não é mesmo? Bom, cara, é o seguinte, fiz minha lição de casa, pesquisei lá com o pessoal da 4Piston Racing, lá de Indiana, para mim, os melhores preparadores de Honda realmente fuçados do mundo. E aqui o teto é muito alto se você fizer um projeto inteiro, cara, ali mexendo no cabeçote inteiro, O-ring, outro pistão forjado, biela da Sainz do tipo I-beam, enfim, tudo completamente diferente. Aí você consegue extrair um teto aí que vai passar aí de 800 até 1000 cavalos. Agora, com o miolo original, aí a conversa muda bastante, tá? O gargalo aqui estão nas bielas, tá? O pessoal fala uma recomendação aí de 360 de roda, um pouquinho mais. Tem gente já arriscando mais perto de 400, mas esse é o ponto que vai te limitar. Tem, lógico, turbo também, a limitação de alimentação, mas a parte das bielas é o que vai fazer você abrir o motor se você quiser realmente ir além. Mas você quer saber o que eu acho de verdade? A proposta desse carro aqui, o número mágico para mim vai estar no máximo ali uns 50 cavalos de roda a mais, porque esse carro aqui é a essência do conjunto. Se você quiser fazer um carro de Bandicoot, de acelerar em retão, cara, não é esse aqui o carro para você, definitivamente não é. Eu sei que tem esse visual mais invocado e tudo mais, dá aquele toque aspiracional, mas aqui o rolê é realmente na pista. Se você faz um carro muito potente aqui, você vai desbalancear o carro nos vetores, né? Então vai ser um carro que vai acelerar muito, mas já não vai ter a mesma proporção de velocidade de frenagem, o quanto que ele consegue desacelerar, vai limitar um pouquinho a hora que você for dar torque no motor, o torque, tudo aqui foi desenvolvido para funcionar com essa potência que ele tem. Então, sim, acho que uns 30, 40, 50 de roda a mais, pode cair muito bem? Pode, mas muito mais do que isso realmente não é um negócio desse carro aqui.
Aqui dentro a grande referência ao passado histórico dos Type R está nos bancos e na forração do chão. Suede vermelho é a assinatura de todo o Type R. Todo rondeiro aí que trouxe esses bancos Recaro de lá de fora para equipar o seu Civic EK sabe muito bem qual que é a história, né? E é um aceno histórico, né? Nasce lá no NSX-R pela primeira vez em 92 e atravessou aí todas as gerações dos Type R desde então. Lembrando que é um aceno ao universo das Ferrari, né? As Ferrari Testarossa tinha muito isso de você ter um banco vermelho com a parte de carpetes vermelhos também. Uma curiosidade é que o banco traseiro é de material tipo suede também, mas na cor preta. Bom, caras, a ergonomia do Civic 11 já é muito legal, né? Vocês viram na avaliação da versão híbrida, então não tem muito o que dizer. Aqui é só uma questão evolutiva que se concentra principalmente aqui. Cara, câmbio manual, essa manopla inclusive, quem é rondeiro vai sentir uma certa familiaridade, curso curtinho, muito fácil de se usar, realmente você tá em casa aqui, cara, não tem realmente grande mistério. O legal é que é uma alavanca de... você consegue manipulá-la com muita leveza, né, numa alavanca muito pesada. E lógico, os bancos, falei da parte de tecidos, né, mas aqui o grande barato realmente é a parte de apoio lateral. Então você está bem encaixado aqui, é um banco estruturado, então não é só espuma, né, realmente tem uma rigidez aqui para segurar com a enormidade de aceleração lateral que esse carro aqui gera. Tem um outro detalhe, fora esses que eu falei, diferente em relação ao Civic 11 convencional. Essa parte aqui, por exemplo, é fosca para reduzir reflexos nos olhos, né? Então já é um outro departamento mais voltado para engenharia que cuida desse carro do que do 11. A gente tem essa plaquetinha aqui que vai mostrar a numeração do seu Type R. Lógico, a gente tem esse material estilo Alcantara, estilo suede aqui no volante, uma circunferência muito boa, um aro, inclusive, de uma pegada delicada, assim, não é aquela coisa muito grosseira que você dirige com a mão meio assim, sabe? É realmente uma coisa mais para você ir na tocada, mais na ergonomia mesmo, né? E você fica realmente muito bem encaixado aqui. A parte do cluster, quando você liga o modo Plus R, ou mais R aqui, enfim, você ativa um painel que vai lembrar muito do S2000, ou mesmo dos Fórmula 1 do começo dos anos 90, né? Então uma escala horizontal de conta-giros, tem Shift Light aqui para acompanhar, então essa parte de dados de pilotagem é muito legal, inclusive pelo aplicativo que eles disponibilizaram, tanto on-board aqui no carro mesmo, que você consegue inclusive ter tempos de volta mostrados no painel, inclusive, quanto N informações, carga de pedal de freio, de acelerador, ângulo de volante, yaw, né, que é o ângulo relativo do carro em relação à trajetória dele. Todas essas informações você consegue ter acesso no aplicativo, então é como se você tivesse aí um sistema de aquisição de dados built-in, né, construído aqui no carro, de forma que você consegue usar até o celular, fazer um vídeo com o celular fixo aqui e jogar esses dados aí como um layer em cima do vídeo para você compartilhar nas redes sociais depois. Então, os caras pensaram em tudo mesmo. Uma conclusão fácil, o carro de tração dianteira mais foda que eu já dirigi na vida, mas essa é até meio óbvia e esperada, né? Vai ter o quê? Talvez um Megane Trophy ali na linha, o Corolla GR vai ser tração nas 4 rodas, então essa praticamente nem conta. Talvez uma outra forma de contar para você o quão interessante é esse carro é se a Porsche fizesse um sedã, ou enfim, um hatch esportivo de tração dianteira, seria mais ou menos isso aqui. Eu não estou falando só de performance, eu estou falando de duas coisas especiais. Os carros da Porsche são tradicionalmente conhecidos pelo seguinte: dentre todos os seus rivais, ele vai ser o menos potente, ou seja, todos os concorrentes, Ferrari, Lamborghini, etc., vão precisar de 200, 300 cavalos a mais para acompanhar o 911 GT3 ou GT2, dependendo do carro que está brigando. Aqui é a mesma coisa. Se você está com um Subaru fuçado, alguma coisa aqui, cara, esses 315 cavalos versão gringa ou 297 aqui, meu amigo, eu não sei quanto que você vai precisar de potência para acompanhar esse carro aqui na pista. Então já começa por aí. Mas outra parte que é mais importante e interessante, na verdade, é a parte de feedback. Como que isso se transmite ao piloto, na carga do pedal de freio, no quanto que você consegue sentir na entrada de curva quando você está aproximando do limite de aderência, na forma como o carro foi calibrado na parte de suspensão, para deixar realmente tudo na sua mão, não só a suspensão, mas também os controles dinâmicos aqui. Então o carro realmente faz pensar, te faz trabalhar exatamente como o 911. Então aqui, a traseira está solta na entrada de curva. Se você entrar no trail brake, vocês viram, tudo bem, tá molhado, mas o carro vem mesmo. Cara, isso não é normal. Não é até aceitável para um carro de produção industrial de hoje, que os caras fazem um carro só pensando na segurança mais óbvia, né? Mas acaba matando um pouco do prazer. Aqui não, você realmente precisa saber um pouco do que você está fazendo para conseguir ter o máximo do carro. E isso eu acho fenomenal, é realmente muito legal, é participativo.
O Torsen aqui nessa condição de pista molhada, né, o diferencial aqui LSD, se você exagerar na carga do oscilador, o carro espalha com vontade. Então ele é participativo e ele é envolvente e ele te transmite tudo isso em feedback quando você está dirigindo. Então essa é a parte toda que resume o que é fantástico aqui dirigir com esse carro. Isso nessas condições de pista limitantes que a gente teve. Agora, tudo isso que eu falei não significa absolutamente nada para o típico entusiasta brasileiro, que vai se importar muito mais com o número de potência, o quanto que ele consegue tirar no stage 2, 3, 7, sei lá o que os caras querem dizer com esse monte de stage. Você sabe como que o mundo está hoje, né? Então, eu acho até legal, na verdade, sabia? Significa que esse carro aqui vai ser para um público realmente mais seleto, o cara que vai querer andar e ter uma experiência como essa, e esse carro aqui realmente não vai ser o cara do rei do drag, não. Aqui a pegada é completamente diferente e eu acho interessante isso, é um movimento, vamos dizer assim, quase de contracultura em relação a tendências esportivas de hoje. Então, é difícil, né, caras? É difícil a gente achar alguma coisa que a gente possa falar mal. Talvez precise andar um carro no mundo real, ver como é o comportamento de suspensão, mas no que se refere à dinâmica e diversão em pista, caras, nota 11 de 10 que eu posso fazer.